Muito bem, estamos ao vivo para o quarto dia do desafio Loucos pela Bíblia. Onde é que estão os loucos pela Bíblia? Onde estão aquelas pessoas aí que têm paixão pela palavra de Deus, as pessoas que querem aprender mais e mais e mais da palavra de Deus. Você é esse tipo de pessoa? Espero que sim. Espero que você seja o tipo de pessoa que quer aprender mais da palavra de Deus, que ama a palavra de Deus e mais que isso, espero que você seja o tipo de pessoa que quer que outras pessoas também amem a palavra de Deus, que se apaixonem pela palavra. Se você é o tipo de pessoa que também quer compartilhar esse amor pela palavra com outras pessoas, sabe o que você pode fazer? Eu tenho uma dica para você. A minha dica é que você espalhe essa live, espalhe esse desafio. Vamos aí contagiar de forma positiva as pessoas para que elas sejam alcançadas aí por essa onda de amor pela palavra de Deus, essa onda de desejo de mergulhar fundo na palavra de Deus, tá? Então compartilha para geral aí, para poder participar do nosso desafio. Eu quero te lembrar do nosso grupo do Telegram. Lá no Telegram, quando você faz parte do grupo do Telegram, do Desafio Loucos pela Bíblia, você recebe os desafios de oração antes de todo mundo. As pessoas que estão no grupo, elas recebem durante o dia o desafio de oração e elas podem ir se preparando para quando chegar o momento da oração, o momento da leitura bíblica, elas já estarem prontas para a gente poder ter esse momento junto, tá? Para você poder participar do Desafio Loucos pela Bíblia no Telegram, basta você clicar no link que vai estar na bio do nosso perfil. Ele não está lá agora não, mas vai estar lá. Você pode procurar também o Loucos pela Bíblia lá no Telegram. Entra no Telegram e digita lá Loucos pela Bíblia. Nesse momento, agora, lá na bio do nosso perfil, tá o link do nosso grupo oficial, do grupo Raiz do Namoro com Propósito. Se você entrar no grupo oficial, no grupo Raiz, lá no Telegram, você consegue ver o nosso canal de desafio bíblico também, tá? Então bom que você entra no grupo Raiz, onde você vai receber tudo que a gente faz, vai para o grupo Raiz, e aí você também pode entrar no grupo do desafio, beleza? Bom, pessoal, hoje é um dia muito especial, todos os dias são especiais, hoje também é um dia especial, por quê? Porque nós vamos poder orar pela nossa futura família. O desafio de oração hoje, o nosso alvo de oração, é para que a gente ore pela família que a gente vai construir. Você vai construir uma família no futuro, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Você hoje aí está solteiro, você ainda não encontrou a pessoa com quem você vai se casar, mas eu devo te dizer que Deus tem um futuro preparado para você. Deus tem coisas grandes preparadas para você, sabe? Então acalme seu coração, guarde seu coração na certeza de que Deus tem um futuro de paz, um futuro abençoado para Ele poder realizar na sua vida, tá? Então hoje nós vamos orar pela família que você vai construir, nós vamos orar pelo seu futuro marido, ou pela sua futura esposa, nós vamos orar pelos seus filhos, nós vamos orar pela sua descendência, nós vamos orar pelos seus netos. Hoje é dia da gente orar pela família que Deus vai nos conceder a graça de formar. Graças a Deus hoje eu tenho minha família, sou casado com a Michele, tenho a Isabela e o Heitor, mas você vai ter a graça de viver essas experiências ainda na sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Preparado? Preparada? Vamos orar? Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, vamos orar. Eu vou orar, ter a graça de orar pela família que você vai formar. Amém? Vamos orar. Deus, nós sabemos, Pai, que a Tua palavra diz que só o Senhor conhece os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, Deus. O Senhor, Deus, conhece os nossos planos, o Senhor conhece os nossos sonhos, o Senhor sabe, Deus, do nosso futuro. O Senhor, Deus, esteve conosco em cada dia da nossa vida. O Senhor nos conduziu até o dia de hoje. E nós cremos, Pai, que o Senhor tem traçado os rumos da nossa história. Que o Senhor detém nas suas mãos a caneta que escreve o nosso futuro. E por isso, Deus, nessa noite, nós queremos apresentar, Deus, a família que nós vamos formar no futuro, a família que cada jovem vai formar no futuro, Deus. Quantos jovens, Pai, hoje estão vivendo em uma família, Deus, a família de origem deles, uma família conturbada, problemática, pais divorciados ou pais com casamentos em crise, irmãos que não combinam.
Quantos jovens, Pai, não estão vivendo em lares disfuncionais e muitos deles, Deus, já desacreditaram, Deus, que podem ser felizes na vida sentimental, no casamento, na família. Mas neste dia, no dia 4 de janeiro do ano de 2021, eu digo a esses jovens, voltem a sonhar, voltem a acreditar. Deus realiza sonhos. A família é algo importante para Deus. Família é um projeto de Deus. E para a glória do nome do Senhor, esses jovens que estão me assistindo, solteiros, namorados, noivos, eles formarão famílias que vão inspirar outras pessoas. Eles formarão famílias fortes, firmes e inabaláveis, que farão com que o nome do Senhor seja glorificado através delas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que as famílias que forem formadas a partir desses jovens sejam famílias fortes e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu oro pelo futuro marido dessa moça que está assistindo agora, Deus. Talvez ela ainda nem o conheça, nem sabe quem é ele, Pai, mas o Senhor sabe. Eu oro, Deus, pela futura esposa desse rapaz que está assistindo agora. Ele ainda não sabe quem ela é, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe desde a eternidade com quem ele vai se casar e com a família que ele vai formar, Deus. Eu oro, Deus, pelos casais de namorados, oro pelos casais de noivos que estão aí no processo, Deus, de formar a base para a família, Deus. Peço ao Senhor que possa abençoar o relacionamento deles, dar sabedoria, Deus. Dá a eles inteligência para que eles possam construir um relacionamento que faça com que o Senhor seja glorificado. Eu oro pelos casados, que caia por terra, Deus, toda ingerência maligna contra os casamentos e que o nome do Senhor seja glorificado por meio de casamentos frutíferos, abençoados em nome de Jesus. Amém! Amém, 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 amém. Gente, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus vai construir através de você uma família abençoada, uma família firme, inabalável. Você pode dizer amém aí? Digita amém aí onde você está. Cadê o pessoal do YouTube que está calado? Cadê o pessoal do YouTube que não está digitando? Cadê o pessoal do Facebook? Gente, vamos espalhar essa live. Vamos fazer mais gente vir aqui para a gente poder abençoar milhares e milhares de pessoas. Eu quero impactar a minha geração. Amém? Amém? Vamos lá! Nós vamos ler hoje capítulo 10 de Gênesis. Já é um momento que a gente precisa ter peito para poder encarar, tá bom? O capítulo 10 é aquele capítulo assim da Bíblia que nós vamos ver muito lá em Números, que é o capítulo de genealogia. Então nós não vamos ter muitos comentários aqui, porque é um texto que vai falar que fulano gerou fulano, que tinha ciclano, que moraram em tal lugar. Então nós vamos passar por ele e vamos chegar daqui a pouco no capítulo 11, no capítulo 12, onde nós faremos alguns comentários, beleza? Vamos lá! Gênesis capítulo 10, cadê os fortes? Onde estão os fortes? Aqueles que são sobreviventes do desafio Loucos pela Bíblia. Hoje só é o 4º dia e já tem gente que ficou para trás aí, hein? Já tem gente que, já não aguentou a pressão. Ler a Bíblia não é para todos, pessoal. Todos têm a oportunidade, todos podem, está disponível para todo mundo, mas só os fortes vão chegar até o fim desse desafio, hein? Espero que você seja forte. Vamos lá! Gênesis, capítulo 10, vai falar sobre os descendentes de Noé. Verso 1. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisa, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Ávila, Sabta, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele, esse tal de Nimrod, se tornou um caçador famoso. E é por isso que se diz, seja igual a Nimrod,
que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, faziam parte do seu reino as cidades de Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Siná. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu a cidade de Nínive, Reobote, Calá, Recém, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafitu, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de 2 filhos, Sidom, o mais velho, e Et. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arbaditas, os Emareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul de Sidom até Gerá, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma e Gomorra, Adma e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxede, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jéter, Amás. Arpaxede foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Éber. Éber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Selefe, Azar, Maave, Gerá, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael e Sebá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesá até Zefá, na região montanhosa do leste. Estes foram os descendentes de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas as famílias do filho de Noé, dos filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas e descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Cara, você pode me perguntar assim, poxa, Júnior, que texto complexo, ficar lendo genealogia de fulano que gerou fulano, de ciclano que gerou ciclano. Veja bem, Deus é um Deus pessoal. Entenda, Deus não é um Deus que trata você como um grupo. Deus não é um Deus que trata você como uma manada. Sabe, nós às vezes estamos assim, numa igreja lotada de pessoas, tem muita gente ali na igreja, tem um grupo de pessoas. Deus ele poderia olhar para aquela igreja e tratar aquela igreja como um grupo, mas Deus olha para o indivíduo. Agora aqui, nós temos milhares de pessoas em todas as plataformas nos assistindo, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Juntando todas essas plataformas, nós chegamos a milhares de pessoas nos assistindo. Mas preste atenção, Deus está olhando para você. Deus é um Deus pessoal. Ele sabe o seu nome, ele sabe a sua idade, ele sabe onde você mora, ele conhece a sua realidade e ele está dizendo para você por meio de cada uma das pessoas citadas aqui, dessas árvores genealógicas citadas aqui, que ele é um Deus pessoal, um Deus íntimo, um Deus que nos conhece, não como fulano da família do ciclano, mas pelo nome. E ele se importa com isso. Amém? Olha só, capítulo 11, nós vamos ler sobre a Torre de Babel. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Siná, onde ficaram morando. Um dia, disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo.
O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo. Preste bastante atenção. O texto está dizendo que as pessoas de um determinado lugar decidiram se unir. Elas decidiram criar um vínculo, uma comunhão entre si. Para quê? Para construírem uma cidade, e nessa cidade eles construiriam uma torre que chegaria até o céu. Deixa eu te dizer, eles construiriam. Não é que eles pensavam em construir, eles construiriam, porque o próprio Deus vai nos dizer no verso 6, no finalzinho do verso 6, logo serão capazes de fazer o que quiserem. Sabe por que eles construiriam essa torre? Porque Deus é um Deus de princípios. E Deus sabe o poder da comunhão. Essas pessoas estavam unânimes, essas pessoas estavam unidas, elas estavam unidas em um propósito, elas haviam estabelecido para si um propósito e havia comunhão perfeita entre elas para buscar, para poder alcançar aquilo que elas queriam. Tanto é que o próprio Deus diz que eles não apenas conseguiriam construir a torre, mas como eles construiriam o que eles quisessem. Veja o poder da comunhão. Veja o quanto a comunhão de propósitos, veja o quanto pessoas com propósitos parecidos, pessoas que estabelecem um propósito entre si e decidem lutar para que este propósito aconteça, como elas podem alcançar aquilo que buscam. O próprio Deus está dizendo, eles vão conseguir. Se eles continuarem com este propósito, se eles continuarem unânimes, se eles continuarem decididos a fazer o que está no coração deles, eles vão conseguir. Aprenda e exercite a comunhão. Está se relacionando com alguém? Está namorando alguém? Busque ter propósitos de vida parecidos com essa pessoa. Ainda está à procura de alguém? Procure alguém para você se relacionar que tenha um propósito de vida parecido com o seu, para que a comunhão entre vocês seja mais forte. Porque quando um casal tem propósitos de vida parecido, eles se fortalecem. Quando um casal tem propósitos de vida semelhantes, eles conquistam aquilo que buscam. Quando eles estão juntos, decididos a alcançar algo para o bem dos dois, e eles lutam juntos para poder alcançar aquilo que estão buscando, eles alcançam. Não é o Júnior que está dizendo, é Deus que está dizendo que logo serão capazes de fazerem o que quiserem. A comunhão é importante, estar ao lado de alguém com quem nós temos afinidade, com quem nós temos propósitos parecidos, é importante e, portanto, é muito importante que você busque para a sua vida alguém que tenha um propósito de vida que se encaixe no seu, de forma com que vocês possam cooperar um com o outro e de forma com que o relacionamento de vocês prospere. Amém? Verso 10. São estes os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu seu filho Éber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outro filho e filha, outros filhos e filhas. Quando Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. Depois disso, Éber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos,
Peleg foi pai de um filho chamado Reuel. Depois disso, Peleg viveu 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu seu filho Zerug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Zerug tinha 30 anos, nasceu seu filho Naor. Depois disso, Zerug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu seu filho Terá. Depois disso, Naor viveu mais 119 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Terá foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Veja, você percebe que lá no dilúvio, Deus havia dito assim: a partir de hoje eu não vou deixar que os seres humanos vivam tanto, né? Lá Matusalém viveu 969 anos. Haviam homens na Bíblia que viviam 900, 800, 700 anos. E Deus decide diminuir a idade dos seres humanos. E aqui a gente vê essa progressão, né? Nós percebemos aqui pessoas que viveram 500 anos, depois pessoas que viveram mais 400 anos e pessoas que viveram 119 anos. Deus cumprindo a sua palavra nos mínimos detalhes. Deus zelando para que a sua palavra se cumpra nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que cuida da gente nos detalhes e zela em fazer sua palavra se cumprir nos detalhes. Portanto, se Deus te prometeu algo, se Deus disse que fará algo na sua vida, creia, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. Deus é um Deus que fala e faz. E você deve acreditar, porque isso é uma palavra de confiança. Deus tem uma palavra de confiança. No versículo 27, vai nos dizer assim, capítulo 11, versículo 27. São estes os descendentes de Terá, que foi o pai de Abraão, de Naor e de Arã. Arã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a cidade de Canaã e levou junto seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua esposa Sarai, que era mulher de Abraão. Aliás, deixa eu reler aqui porque acabei atropelando algumas coisas. Terá saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Capítulo 12. Tremendo capítulo 12. Aqui se estabelece um princípio muito importante para nós enquanto pessoas que estão aí em busca de um relacionamento. Capítulo 12 diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Olha só, vamos começar aqui comentando esse trecho. Imagina Deus virar para você hoje e falar com você assim: João, Marcos, Esther, Raíssa, Leonardo, Juliana, Bruno, Júnior, sai da sua casa agora, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Imagina, Deus em uma visão, ele aparece e diz para você assim: eu quero simplesmente que você saia. Você sai da sua casa agora, do meio de seus parentes, abandone tudo, o conforto do seu lar, a segurança, a provisão dos seus pais, abandone tudo e saia andando, porque eu ainda vou te mostrar a terra para onde você vai. Deus não mostrou para Abraão o lugar.
Deus não disse para Abraão para onde ele iria. Deus apenas disse para Abraão: sai da sua casa, do meio de seus parentes, da segurança do lar paterno. Sai. E Abraão saiu. Veja assim, que passo de fé e obediência. Deus deu a direção, Abraão começou a andar. Ainda, Deus nem havia mostrado o lugar, mas Abraão obedeceu à voz de Deus. Assim é a fé. Primeiro você dá o passo, depois Deus estabelece o chão. Primeiro você dá o passo de fé. É como se você estivesse andando em direção ao abismo. Primeiro você dá o passo de fé. Se você ficar olhando para o abismo, você não vai dar o passo de fé, porque para frente do abismo há insegurança. Na frente do abismo há dificuldade. Na frente do abismo pode até ser um problema para a sua vida. E aí Deus diz para você assim: anda, dá mais um passo. E se você questionar, você vai dizer: poxa Deus, mas se eu der mais um passo, eu vou cair no abismo. Se você questionar, não é fé. E aí Abraão simplesmente fala: tá bom Deus, é para eu dar um passo? Eu vou dar um passo. E Abraão dá um passo em direção ao desconhecido, em direção a algo que ele nem sabia onde era, mas ele decide dar um passo de fé. E quando Abraão dá o passo de fé, Deus estabelece a direção. Perfeito você ler, né? E você vê que Abraão é chamado para ser uma bênção na vida das pessoas com quem ele iria se encontrar. Onde quer que ele fosse, por onde ele passasse, ele deveria ser uma bênção. O que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que ninguém que passa pela sua vida pode continuar o mesmo. Ninguém que passa pelo seu dia a dia, ninguém que te encontra pode continuar o mesmo. Você deve ter como alvo para a sua vida: após alguém me encontrar, a vida dessa pessoa tem que ser impactada, a vida dessa pessoa tem que ser de alguma forma marcada. Eu tenho que viver de forma que eu vou deixar marcas positivas na vida das pessoas que passam pela minha vida. Você será uma bênção. Deus dizendo para Abraão: você será uma bênção. Deus está dizendo para nós: nós precisamos ser uma bênção. As pessoas que passam pela nossa vida, elas precisam ser impactadas. Por isso, ao encontrar alguém, não pense que foi mais um encontro. Quando você encontrar alguém no metrô, encontrar alguém no ônibus, encontrar alguém no trabalho, no seu... enfim, não pense que foi mais um encontro. É uma oportunidade de você abençoar a vida daquela pessoa. Você não sabe como aquela pessoa está, você não sabe qual a decisão que aquela pessoa vai tomar naquele momento. Às vezes a pessoa está prestes a tirar sua própria vida. Às vezes a pessoa está vivendo amargurada, infeliz, depressiva. E uma palavra sua muda a realidade da vida de uma pessoa. Eu lembro que após a minha conversão, eu encontrei eu decidi que eu ia fazer com que as pessoas que passassem pela minha vida não permanecessem as mesmas, que elas seriam de alguma forma marcadas. E aí eu estava atravessando o sinal na minha cidade, sinal vermelho para os carros, verde para os pedestres. Eu estava atravessando o sinal na minha cidade, quando de repente do outro lado, no meio do caminho, eu me encontro com um amigo da vida antiga, um amigo que estava se perdendo nas drogas, que estava vivendo longe da presença de Deus, que a família dele estava sendo destruída, um cara casado, com filhos, esposa, perdendo a família por causa das drogas. E aí eu o encontro no meio da faixa de pedestre, no sinal da minha cidade, e eu só podia dizer uma coisa para ele. E quando eu olhei para ele vindo do outro lado, só veio ao meu coração uma coisa: dizer para ele: Jesus te ama. E ali na faixa de pedestre, eu peguei na mão dele, no meio da faixa, e eu olhei nos olhos dele e falei para ele assim: Jesus te ama. E quando eu disse isso para ele, ele pediu para que eu pudesse atravessar a rua com ele para o outro lado, para que ele pudesse compartilhar comigo como estava a vida dele, como estava a família dele. Ele estava perdendo a esposa, estava perdendo os filhos, estava perdendo tudo por causa da vida que ele escolheu levar. E naquele dia, ao ouvir Jesus te ama, aquele cara é profundamente impactado, de forma que ele fala assim: eu quero entregar minha vida para esse Deus que você entregou a sua vida. E ele vai para a igreja. Eu tive a oportunidade de batizar ele, batizar a esposa, batizar os filhos. Porque eu simplesmente decidi que ninguém que fosse passar pela minha vida passaria simplesmente. As pessoas que passassem pela minha vida seriam marcadas. Portanto, Deus te chamou para ser uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção na vida das pessoas que passam por você. Tá bom? Versículo 4. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã,
Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Veja que Abraão estabelece um marco. Abraão estabelece algo para poder marcar o encontro dele com Deus. Ele edifica um altar, porque Deus havia dito para ele, Deus havia aparecido para ele, ele havia tido uma experiência profunda com Deus, um marco, e ele não queria esquecer daquilo nunca. E por isso ele estabelece um altar. O verso 8. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã, estabelecer um altar para Deus por onde nós passamos. O ambiente em que você está, o ambiente em que Deus te coloca, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de estudo, o bairro, a cidade, a rua onde você mora, é um lugar para você estabelecer um altar para Deus. Nós precisamos estabelecer um altar para Deus por onde nós passamos. Abraão estabelece um altar para Deus para marcar o local onde ele encontra-se com Deus e ouve a voz de Deus, e depois ele estabelece altares à medida em que ele vai andando. Edifica altares. Ele faz não apenas da sua vida uma vida para a glória de Deus, mas como ele vai estabelecendo marcos para que as pessoas que passassem pelos lugares por onde ele passou pudessem ver o altar de Deus e pudessem se lembrar que existe um Deus grande, verdadeiro e poderoso, que prometeu para Abraão que lhe daria uma terra e que estava cumprindo na vida de Abraão, e por isso Abraão vem edificando altares para Deus. Edifica um altar para Deus na sua escola, na sua faculdade, edifica um altar para Deus no seu trabalho, edifica um altar para Deus, quem sabe, na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Edifique altares para Deus por onde quer que você passa. Verso de número 10. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí, a mulher dele, essa aí é a mulher dele. Por isso, me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como ela era linda. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois e jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Você disse que ela era sua irmã, e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem, e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Pessoal, aqui nós precisamos ver a importância do homem e da mulher assumirem responsabilidades quando se casam. Decidir se casar com alguém é assumir a responsabilidade de estar com essa pessoa na vida e na morte, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, enfrentar perigo se preciso for ao lado dessa pessoa, mas honrá-la. Aqui Abraão decide falar para o rei do Egito que Sarai era sua irmã, ao invés de assumir que ela era sua esposa. Por quê? Porque ele temia que, por ela ser uma mulher tão bonita, o rei do Egito decidisse matá-lo para ficar com ela. Ele temia por ele, mas não temia por ela.
Ele teve medo de ser morto, mas não teve medo de expor a sua esposa ao perigo. Não teve medo de expor a sua esposa a um outro homem. Ao dizer que ela era irmã dele, ele deu oportunidade para que o rei do Egito a tomasse como esposa. Olha só que insanidade a de Abraão. Olha a insanidade desse cara. Prefiro viver e ver você nos braços de um outro homem do que morrer. Prefiro te expor do que morrer. Abraão, que foi um homem chamado de amigo de Deus, Abraão que foi um homem sábio, Abraão que foi um homem inteligente, aqui cometeu um erro. E nós vemos que Deus, ele não esconde de nós os erros cometidos pelos seus. Porque Deus não espera de nós perfeição, Deus não espera que eu e você não erremos nunca, Deus não espera que eu e você sejamos infalíveis. Ele sabe que nós somos fracos, falhos e que nós vamos errar. E por isso ele mostra que Abraão, mesmo sendo considerado o pai da fé, mesmo sendo um homem muito sábio, ele mostra, Deus está nos mostrando que ele não esconde os deslizes desses grandes homens, desses heróis da fé, desses homens que construíram a fé hebreia, depois a fé judaica, que foram os pais da fé judaica e enfim os pais da fé cristã. Deus não esconde as mazelas, os problemas deles, para nos mostrar que ele nos ama apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos pecados. Ele nos ama. Deus nos ama e nos dá oportunidade de nos arrepender e voltar para Ele. Mas eu quero que você se atente para o que a Bíblia vai nos dizer em Efésios capítulo 6. Aliás, Efésios capítulo 5, verso 23, sobre o papel do marido de amar a sua esposa como Cristo amou e a se entregar, a se sacrificar por ela. Um amor sacrificial, ao ponto de não expor a sua esposa, ao ponto de não expor ela a situações como a que Abraão a expôs. A honrá-la, a protegê-la, a cuidar dela como Cristo cuida da igreja. A responsabilidade do homem é honrar sua esposa, é cuidar da sua esposa, é cuidar da santificação dela, é cuidar para que ela seja apresentada a Deus pura, santa, sem mácula, ruga. Nós precisamos assumir o nosso papel como homens que vão proteger e ser responsáveis pela pessoa com quem nós nos relacionamos. Por isso que Dalin Moody, ele disse: se um homem não trata a sua mulher bem, eu não quero ouvi-lo falar sobre Cristo. Se ele não trata a sua mulher bem, eu não quero ouvi-lo falar sobre as coisas de Deus. Eu prefiro não ouvi-lo, porque ele não está sendo um homem de Deus na vida das pessoas com quem ele precisa ser um homem de Deus e, portanto, eu não quero ouvi-lo. Pessoal, chegamos aí ao fim do 4º dia do Desafio Loucos pela Bíblia, estamos firmes e fortes. Quero lembrar você que só os fortes, só os decididos, só aqueles que querem mergulhar fundo na palavra de Deus vão chegar ao final dos 364 dias lendo a Bíblia, tá bom? Vamos juntos, vamos continuar firmes e fortes para a gente poder alcançar mais pessoas e para que a gente não se perca no decorrer da jornada. Deus tem coisas grandes para nós. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu!